Olá, eu sou o Eduardo, eu vou apresentar como ficou a nossa aplicação para Sprint 3 de Java. Então, a ideia desse projeto, nessa etapa, era a gente construir uma aplicação com Spring Boot e Timeleaf, ainda sem autenticação ou internacionalização, né, para contemplar a implementação do nosso projeto, que é um oferecimento para a Odontofé. Então, eu vou rodar aqui o nosso projetinho. Como a gente pode ver aqui nas propriedades, ele está conectando com um banco de dados Oracle da FIAP para fazer a persistência dos dados com JPA. Além disso, ele está usando JPA, HOAS, Validation, Spring, o driver da Oracle e o Timeleaf, que é o mais importante para essa entrega. Ele está usando o HOAS porque, para não perder o código que já foi usado anteriormente, eu mantive a nossa API, a nossa REST API. Então, além dos controllers Timeleaf, a nossa aplicação pode ser gerenciada e manipulada com o API REST, tá? Então, eu vou mostrar que ele já está rodando na porta 8080, eu vou mostrar para vocês como que ele ficou. Então, aqui é a home page, onde a gente consegue interagir com o sistema e, basicamente, a gente consegue fazer o CRUD em duas entidades, na entidade pacientes e na entidade de ocorrências. Eu vou mostrar aqui para pacientes, então tem alguns pré-estabelecidos aqui no nosso banco de dados. Eu posso criar um novo paciente, então no caso eu vou criar o Eduardo, sexo masculino, idade 12, endereço local, cidade SP. Fumante é uma booleana, ele pode ser sim ou não. No caso, não vai ser fumante, a renda, quantas visitas ele faz por ano e a categoria de risco, nesse caso eu vou deixar com B. Quando eu salvar, a gente pode ver que ele já é incluído aqui automaticamente. E a idade, por exemplo, ela pode estar errada. Eu consigo editar aqui, e aí em vez de 12 eu coloco 28 e salvar. Ele atualiza na hora. Além disso, para finalizar, eu consigo excluir qualquer entrada na tabela. Nesse caso é interessante, porque esse paciente já tem uma ocorrência associada. Então, ele não pode ser excluído diretamente. Eu vou voltar aqui e eu vou excluir o Eduardo que eu acabei de criar, ele não vai ter nenhuma ocorrência associada, então isso vai funcionar. E ele foi excluído na hora. Eu também posso ver as ocorrências, tá? Então, funciona da mesma forma, o CRUD é bem parecido, então eu não vou repetir todas as operações. Mas, além disso, a gente tem esse botão aqui de aprovar as ocorrências, quando a ocorrência está em pendência de aprovação, tá? Então, eu vou aprovar aqui. Você pode ver que ele dá um update e ele fica com um status de aprovado. Aqui são, quando eu coloco para criar uma nova ocorrência, algo interessante é que os pacientes dentistas e doenças que eu for escolher, abre um drop-down e eu só posso escolher pacientes que já existem e com o nome aqui ele faz a categorização automaticamente no ID do paciente, tá? Então, pode ser qualquer coisa. Data e a hora tem que ser uma data passada, tá? Duração e valor. Vou colocar qualquer número aqui e vou deixar como não aprovado. Vocês podem ver que a ocorrência que eu acabei de criar foi adicionada aqui embaixo e eu posso aprovar ela quando eu quiser, tá? E por último, a última funcionalidade da nossa aplicação são os relatórios. Então, basicamente aqui a gente tem um overview de vários dados sobre as nossas ocorrências. Então, um pie chart sobre as ocorrências aprovadas e não aprovadas. Quanto foi o gasto de ocorrências por mês pelos pacientes em cada mês desse ano.
total de ocorrência, total de gastos, estatísticas sobre os gastos, sobre a duração das ocorrências. E aqui a gente tem o ranking de gastos por pacientes e as enfermidades mais frequentes. É interessante que esses dois aqui são procedures que a gente está chamando direto no banco SQL para povoar essas duas tabelas aqui. Agora, mostrando para vocês um pouquinho do código, basicamente todas as entidades que a gente tem são persistem no banco de dados e são acessados pelo banco de dados pelo JPA Repository. Depois disso, eles são manipulados no service. Então, a gente tem métodos para criar, salvar, deletar qualquer uma das entidades que são úteis nos controllers. Tá? Os mappers eles estão no próprio serviço. Uma melhoria que a gente pode fazer depois é abstrair esses mappers para classes próprias. Tá? Aqui a gente tem exceções personalizadas, que estão gerenciadas aqui pelo Exception Handler, e ele vai enviar, toda vez que aconteceu uma exceção, ele vai enviar para o template TimeLeaf de erro. Tá? E, por fim, a gente tem os controllers. Então, nos controllers a gente tem um include simples, mas que em vez de ser um REST API, ele envia para templates TimeLeaf. Então, por exemplo, essa lista de ocorrências aqui, ele é, ele é essa página, exatamente essa página aqui de ocorrências. E o que acontece é que quando eu chamo ela, ele carrega a página com a lista de ocorrências que ele pega do service e ele chama esse template ocorrência barra lista. E aqui a gente tem o código usando o Bootstrap também, né? Em HTML, que é basicamente uma página que lista todas as ocorrências e ele consegue acessar a nossa variável com a lista de ocorrências através da injeção pelo model attribute. E a gente consegue usar variáveis com as anotações do time Basicamente, como um overview, nosso projeto é esse. Foi bem interessante trabalhar com TimeLeaf porque ele facilita bastante o projeto na medida em que eu consigo acessar os meus serviços e o meu banco de dados diretamente pelo HTML, sem precisar fazer chamadas REST, que agiliza muito o trabalho. E ele está usando uma arquitetura MVC, né? Então a gente tem os controllers, os módulos que são as entidades no caso, e as views que são os templates TimeLeaf. É isso, muito obrigado pelo tempo e até mais.